boa tarde. Nós iremos dar continuidade à nossa aula, né? O assunto de hoje é parâmetros da língua de sinais, como nós vimos na primeira aula, né, que falava sobre a questão da língua. A língua, para ela ser reconhecida enquanto língua, ela precisa de toda uma estrutura, né? Essa estrutura na língua de sinais, ela é vista através dos parâmetros da língua de sinais. Ele que vai me dizer que eu não posso fazer o sinal de qualquer forma. Eu não posso fazer em qualquer local ou de qualquer forma. Eu preciso utilizar a configuração de mão corretamente, preciso alocar esse sinal no local certo? Então, os parâmetros da língua de sinais, eles são 5, né? Configuração de mão, pontos de articulação, movimento, orientação e expressão facial ou corporal. Primeiro parâmetro, vou apresentar primeiro os sinais para vocês de cada um desses parâmetros, para depois a gente entender o que é cada um, certo? Configuração de mão, primeiro parâmetro. O sinal de configuração de mão é esse, mão de apoio dessa forma, você coloca assim, e a mão dominante em P, né? Você coloca aqui do polegar para o dedo mínimo, nesse movimento bem aqui, ó. 2 vezes, ok? Esse aqui é o sinal de configuração de mão, de parâmetro, na realidade. Sinal de configuração de mão. Essa configuração, a configuração em A, né? Você coloca aqui do polegar para o dedo mínimo, 2 vezes também. Esse aqui é o sinal de configuração de mão, ok? Sinal de ponto de articulação. Essa configuração de mão você vai fazer dessa forma. Ponto de articulação, ok? Sinal de movimento, que é um outro parâmetro. Essa configuração de mão você vai fazer dessa forma aqui, ó. Movimento. Outro parâmetro é a orientação. É feito com o dedo indicador e você faz isso aqui, certo? Esse aqui é o sinal de orientação. A expressão facial, ela é isso aqui, é esse sinal. Feito dessa forma, os 2 dedos, né? Dessa forma aqui fechado, indicador assim. Fazendo esse movimentinho mesmo no dedo e no corpo. Isso aqui é o sinal de expressão facial ou corporal, ok? Então, vamos entender cada uma delas. O primeiro parâmetro, que é a configuração de mão, né? Esse sinal que eu já mostrei para vocês. O que vem a ser a configuração de mão? Nada mais é do que a forma em que eu vou demonstrar a minha mão ao fazer o sinal. A forma em que a mão, ela se apresenta para fazer o sinal, né? A configuração de mão, ela não necessariamente são só as configurações de mão que tem no alfabeto manual de A a Z. Existem muitas outras configurações de mão. Na apostila de vocês, que está na página 23 a 26, vocês podem acompanhar essa aula. E vocês têm uma tabela de configuração de mão do INES, né? Essa tabela de vocês, ela está com 64 configurações de mão. Cada configuração de mão dessa, vocês vão observar que não necessariamente é as que vocês têm apenas do alfabeto manual. Isso porque existem sinais que não necessariamente a configuração seja só a do alfabeto. Por exemplo, sinal de começar. Essa configuração de mão aqui, ela não tem no alfabeto, mas eu utilizo ela para um sinal. Por isso é uma configuração de mão. No site do INES, vocês podem ver também a atualização da quantidade de configurações que tem, né? Atualmente já tem mais de 120 configurações de mão. Então, no site do INES, vocês podem ver a quantidade de configurações de mãos novas, ok? Um outro parâmetro é o parâmetro do ponto de articulação, que é esse sinal bem aqui que eu já demonstrei para vocês. O ponto de articulação nada mais é do que o ponto em que vai ocorrer o sinal. Se é na testa, se é na mão, se é no corpo, se é no espaço neutro, que é o local à frente do seu corpo, que não toca no seu corpo, mas que fica à frente do seu corpo.
Na apostila de vocês, na página 25, temos alguns exemplos. Por exemplo, o sinal de brincar. Esse sinal de brincar, ele é feito na frente do seu corpo, mas ele não toca. Ou seja, ele está num ponto de articulação, que é o espaço neutro. Mas nós temos outros sinais que ele vai necessariamente tocar no nosso corpo. Por exemplo, o sinal de entender. Qual o ponto de articulação desse sinal? A testa. Por quê? Ele está ocorrendo na testa, certo? Temos um outro sinal que não necessariamente vai ser feito na testa, na apostila de vocês, tem um exemplo. Sinal de começar. O ponto de articulação é feito na mão. Então, o ponto de articulação, através dos exemplos que a gente já acabou de dar, nada mais é do que o local em que vai acontecer, em que você vai fazer o sinal. Próximo parâmetro. Parâmetros de movimento, sinal esse aqui, tá? Nessa configuração de mão, fazendo dessa forma. Então, o movimento nada mais é do que a deslocação da mão no espaço. Tem sinais que existem movimentos e tem sinais que não há movimento. O movimento, ele vai se classificar em vários, né? Na língua de sinais, nós temos o movimento retilíneo, temos o movimento semicircular, sinuoso, circular, angular e helicoidal. Vamos entender cada um desses. Movimento retilíneo, o próprio nome já diz, é um movimento reto, em que o sinal a ser feito, ele faz uma curva reta. Na realidade, ele faz uma curva não, ele faz ele ocorre reto. Por exemplo, o sinal de sol, ele é feito nessa configuração como se fosse em S e você vai meio que piscar, né? Então, inicia assim, para você entender. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Sinal do sol, ó. Vocês observam que o sinal, ele ocorre reto. Então, isso aqui é um sinal reto. O movimento dele é reto, retilíneo, ok? Movimento semicircular, geralmente ele vai fazer uma semicírculo, ok? O sinal ele vai fazer esse semicírculo e você vai observar esse semicírculo ao fazer o sinal. Por exemplo, sinal de dor, configuração em F e você faz isso aqui. Vocês observem que o desenho ele vai fazer esse semicírculo, dor, certo? Sinal, movimento sinuoso. Geralmente ele vai fazer uma ondinha, né? Na apostila de vocês, na página 26, nós temos o exemplo de seguir. Dois legal e feito dessa forma. Sinal de seguir, ó. Feito como se fosse uma ondinha. Esse é o movimento sinuoso. Movimento circular, ele vai fazer como se fosse um círculo. O sinal, ele vai ter o formato de círculo. Exemplo, bicicleta. Em S, configuração em S, você vai fazer isso aqui, ó, bicicleta. Tá? Movimento angular. Geralmente, ele vai fazer um desenho dessa forma assim, certo? O exemplo que tem na apostila de vocês é o exemplo de raio. Você vai fazer o desenho para cima. Esse aqui é o sinal de raio, certo? E vocês veem que tem o desenho que eu mostrei há pouco para vocês. Movimento angular. Movimento helicoidal. Geralmente ele vai fazer um movimento de uma espiral, né? Você vai observar que é um movimento de espiral. O exemplo que tem na apostila de vocês é o sinal de valorizar. Em V e em círculo. Ó. Faz como uma espiral. Mas também nós temos o sinal de importante, que é em I, importante. Então, vocês vejam que ele é feito dessa forma, como se fosse uma espiral, ok? Então, entendendo a classificação dos tipos de movimento, a gente passa agora para o outro parâmetro, que é a orientação da palma da mão. A orientação da palma da mão nada mais é que a direção que a mão vai fazer durante o sinal.
se a mão vai estar para cima, se ela vai estar para baixo, se ela vai estar para a direita, se ela vai estar para a esquerda, ok? A expressão facial, o próprio nome, ou corporal, que é um outro parâmetro, o próprio nome já se auto-explica. É a expressão que vai ser feita através do rosto ou do corpo para destacar um sentimento. Geralmente, a expressão facial ela é muito importante porque ela vai classificar e ela vai dar uma tonalidade melhor ao sinal. Por exemplo, sinal de feliz, né? As duas mãos é feita a configuração de P. Ou, na realidade, sinal de paz. É paz dessa forma, né? Sinal de feliz, melhor. Sinal de feliz é as duas configurações em F, né? As duas configurações em F, feito dessa forma, ok? Se eu fizer o sinal de feliz assim, esse sinal ele não vai ficar com a conotação de feliz, porque eu tô fazendo o sinal de feliz, mas eu tô triste. Então, o sinal tem que ser feito de forma alegre, certo? Então, a expressão facial, ela vai dar tonicidade à questão dos sentimentos. Feliz. Se eu faço paz, mas fico com a cara fechada, não vai ser paz, né? Então, eu faço paz com o sentimento de paz. Se eu faço feliz, alegria, certo? Então, esses são os parâmetros da língua de sinais, ok?